Meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite em que nós nos reunimos nesta igreja, eu quisera me ater nas leituras que nós ouvimos a um ponto hoje, a um único ponto que eu penso nos possa ajudar a viver este itinerário quaresmal na oração mais intensa e na escuta permanente da palavra de Deus, além de nossas práticas penitenciais que visam abrir o nosso coração. No primeiro domingo da Quaresma, assim acontece cada ano, nós lemos um dos 3 relatos da tentação de Jesus. Não só para fazer-nos compreender que o Senhor foi tentado, mas para que nós reconheçamos que todo ser humano é tentado. Todos nós sofremos as mais diversas tentações que visam nos distanciar de Deus, que visam colocar em nós o joio da dúvida e da confiança no Deus único e verdadeiro. Há algo em nós, enigmaticamente, há algo em nós que põe em dúvida os valores que nós recebemos. Fala a verdade. Às vezes nós nos perguntamos, vale a pena fazer o bem? Vale a pena ser bom? É a dúvida que o inimigo da natureza humana semeia no nosso coração. Muitas vezes nós vemos nascer em nós a dúvida. A dúvida que põe em questão nossos valores. Muitas vezes nós vemos surgir em nós o medo e a desconfiança. Ou ainda, nós vemos o nosso coração fechar-se em si mesmo, fazendo-nos pensar que nós nos bastamos, que nós podemos absolutamente tudo e que eu não preciso de ninguém, eu me basto. O povo de Deus, pelo deserto, rumo à terra da promessa, mas na própria terra dada como dom por Deus ao seu povo, o povo de Deus foi tentado não poucas vezes. Foi tentado e muitas vezes sucumbiu à tentação de abandonar Deus e a sua promessa. Foi tentado e cedeu à tentação. Construiu para si um bezerro de ouro. Construiu para si um Deus que eles imaginavam poder dar a eles todo o bem. As tentações mais frequentes do povo de Deus ao longo da sua travessia de 40 anos pelo deserto. As tentações mais frequentes foram, em primeiro lugar, a de voltar atrás. Era melhor as cebolas do Egito. Voltar atrás. Voltar à escravidão. Não seguir adiante. Não se deixar conduzir por Deus rumo à terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Foram tentados de voltar atrás, de não confiar
não confiar em Deus, de blasfemar contra Deus. Foram tentados de não assumir a aventura de ser livre e de ter que decidir a própria sorte. Preferiam a escravidão à liberdade dada por Deus. A outra tentação frequente que acompanhou toda a história do povo de Deus foi a idolatria. Que trabalho os profetas tiveram para denunciar a idolatria, que muitas vezes na vida do povo de Deus e na nossa vida é tão sutil de encontrar simulacros de Deus, de encontrar para Deus substitutos que nos deem uma satisfação imediata, que resolvam imediatamente o nosso problema. Eu estou dizendo do passado. Ou melhor, eu estou dizendo no passado o que nós mesmos podemos reconhecer em nós como algo que nos pertence, como algo que é contemporâneo a nós. Nós também temos medo da liberdade. Nós preferiríamos que Deus resolvesse o nosso problema. Nós também temos medo da aventura da liberdade. Nós também blasfemamos contra Deus. Nós também desconfiamos de Deus. Nós também temos um pé atrás contra Deus. Também é a nossa tentação. Nós também temos um desejo de construir um Deus à nossa imagem e semelhança, que resolva em nosso lugar os problemas deste mundo, que dê pão, que mate a fome da humanidade inteira, assolada pela injustiça, desfigurada pelo mal. Nós também quereríamos um Deus que resolvesse tudo isso e nos eximisse de nossa responsabilidade. Eu estou falando no passado, de algo que nós podemos reconhecer em nós. Desde a antiguidade, as religiões praticam gestos de oferendas a seu respectivo Deus, para alcançar deles algum benefício. Nesse aspecto, não é diferente para a fé de Israel. Ela também faz a sua oferenda a Deus. Mas onde está a particularidade do sacrifício que o povo de Deus oferece ao Deus único e verdadeiro? Onde está a particularidade da oferenda do povo de Deus ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? No sentido que ele dá ao gesto. E qual é este sentido? Para Israel, o gesto de oferecer um sacrifício a Deus é uma verdadeira profissão de fé. Uma profissão de fé. A oferenda é precedida de um longo relato que recorda os bens recebidos do Senhor, o maior dos quais é a Páscoa. Como diz o autor do livro do Deuteronômio, o Senhor nos tirou do Egito e nos conduziu a este lugar, a esta terra. Esse é o benefício maior. Por isso o povo oferece sacrifício a Deus. Por isso o povo de Israel oferece a Deus os dons da terra, os primogênitos, o sacrifício de animais, porque nas outras religiões as ofertas visam obter dos deuses benefícios dos quais as divindades são, não é, por assim dizer, ou têm o segredo.
Para Israel, ao contrário, o gesto de oferecer é um gesto de reconhecimento. Apresentar as oferendas não é conceder a Deus algo que nós somos proprietários, algo que nos pertence. Ao contrário, oferecer uma oferenda ao Senhor é reconhecer que tudo de bom vem dEle e somente dEle. Neste sentido, apresentar as oferendas a Deus é um gesto de memória, de lembrar-se de que, de fato, o que nós recebemos e o que nós temos de bom na nossa vida foi dado gratuitamente por Deus. A memória da Páscoa, da saída do país da servidão para a terra onde jorra leite e mel, no dizer do autor do livro do Deuteronômio, essa Páscoa está na origem do reconhecimento de todos os demais bens, de todos os dons que Deus nos dá em razão do seu amor pela humanidade. A memória da Páscoa do Senhor é o reconhecimento de que nós não nos salvamos, é Deus quem nos salva, por sua bondade, por seu amor, por sua delicadeza, por sua ternura. Mas, se o Deuteronômio insiste sobre essa particularidade da oferenda de Israel ao seu Deus, é porque o povo corria o risco de perder a memória. Corria o risco da amnésia. Ao longo da dura travessia, pela aridez estonteante do deserto, o povo, a duras penas, havia compreendido que sua vida dependia somente de Deus. Entrando na terra da promessa, o risco de se esquecer desta dependência era muito grande. Nós nos damos conta, pergunto, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos damos conta de nossa dependência em relação a Deus? Do quanto nós dependemos de Deus? Do quanto Deus nos tem dado? De quanto amor Deus nos tem dispensado? Nós nos damos conta. Entretanto, entrando na terra de Canaã, o povo que sobreviveu aos longos anos de travessia pelo deserto, ele se defrontou com o culto do povo da terra. Eles adoravam Baal, o Deus da chuva, da fecundidade, do rebanho e assim por diante. A dificuldade era manter a identidade do povo de Deus, essa era a dificuldade, e não se deixar contaminar pela idolatria. A nossa dificuldade hoje não é diferente, é de manter a nossa identidade como cristãos e de não sucumbir às sutilezas da idolatria dos tempos modernos. A idolatria é a recusa do ser, é a rejeição de que Deus está na origem de todo o verdadeiro bem. A idolatria acaba por nos conduzir a ignorar e a desprezar o outro, mesmo quando a face dessa idolatria é o social. Há uma idolatria do social, há uma idolatria do político, há uma idolatria do econômico, como deuses detentores dos segredos da existência humana bem-sucedida. É preciso cuidado, é preciso atenção para não se deixar seduzir pela sutileza dessa idolatria moderna. Essa
é a maior preocupação do autor do livro do Deuteronômio. Não deixar perder a memória. Não deixar perder a memória. Lembrar a obra de Deus em favor do seu povo. A idolatria só é vencida pela memória da ação de Deus em favor do seu povo. A idolatria só é vencida pela memória da ação de Deus em favor do seu povo. A idolatria, meus irmãos e minhas irmãs, continua sendo uma grande tentação. E uma grande tentação do nosso tempo. A idolatria do indivíduo. A idolatria do poder. A idolatria da mídia. A idolatria das novas descobertas e assim por diante. Mas quem está na origem de tudo isso? Lembrem-se de que a celebração da Eucaristia é fundamentalmente memória, memorial. E não nos esqueçamos de que a fé cristã é cultivada na memória. Com frequência, na leitura breve das laudes do domingo, nós lemos sempre: lembra-te de Jesus Cristo. É a memória, é o memorial de Jesus Cristo que não nos permite nos perdermos e corrermos atrás de um outro Deus, de uma outra salvação, que é a não oferecida e revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, peçamos a Cristo, vencedor do mal e da morte, Ele que é a verdade que ilumina o mundo, que nos livre da tentação da idolatria, do esquecimento, do não reconhecimento dos benefícios de Deus, e que o Espírito Santo, doador dos dons, nos permita viver agradecidos por tantos bens recebidos de Deus. Vamos pedir a Deus que nos conceda essa graça. Que tempo belo é da Quaresma, que oportunidade Deus nos deu. E lembra que o canto, além de nos ajudar a louvar a Deus, o canto na ação litúrgica, como parte integrante dela, é uma ajuda pela memória, para fazermos o memorial da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo.